Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o módulo 7, que é o Reino Animalia, aí na nossa apostila. Como sempre a gente tem feito desde o primeiro bimestre, vamos começar falando sobre as características gerais. Primeiro, eles são eucariotos, pluricelulares e heterotróficos. Todos os animais têm essas características em comum. É claro que existe, como sempre na natureza, algumas exceções assim que a gente já tem visto aí em relação à forma de nutrição, tá? Mas são exceções, ok? O que mais a gente pode falar do que a gente vai estudar? No reino animalia, a gente tem dividido aí os organismos dessas duas classificações, entre vertebrados e invertebrados. Nos vertebrados, só tem um filo que a gente vai aí estudar mais a fundo, que é o filo dos cordados, né, que em latim a gente chama de cordata. E dos invertebrados são 8 filos, tá? São poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Eu estou botando aqui nos slides os nomes deles na nomenclatura científica, tá? Que é em latim. Então, eu falei assim, uma forma aportuguesada, e ali está escrito no latim. Você pode escolher usar qualquer um dos dois. Porífera, você pode, a gente vai ver mais para frente, que você pode chamar de poríferos. Tá? Quinidários, quinidários pode chamar de quinidários. Platelmintos, aqui que está escrito aqui, são plateumintos. Mas aí, conforme for passando as aulas, eu vou passar mais para assim, a linguagem mais aportuguesada. É, só precisa ficar atento que essa classificação aqui entre vertebrados e invertebrados, ela não é uma classificação científica. Ela é uma classificação mais a nível didático, tá? Não existe assim a nível científico vertebrados e invertebrados. É, se vocês quiserem discutir mais sobre isso aí, a gente pode ficar lá falando no Microsoft Teams, mas a nível assim de ensino médio, só para entender melhor assim, por que que eles são assim uma diferença geral entre os organismos. E no segundo bimestre, a gente vai ficar concentrado justamente aqui nos invertebrados, tá? O vertebrado a gente só vai ver no terceiro bimestre. Quando a gente começa a analisar esses filos de invertebrados aqui, a gente vai estar fazendo uma análise evolutiva. Tá? Então, uma análise evolutiva a nível de complexidade. O que quer dizer isso? Isso não quer dizer, por exemplo, a gente vai começar falando daqui a pouco sobre poríferos. Depois quinidários, e aí na aula seguinte, semana que vem, plateumintos, nematóides e por aí vai. Isso vai ser uma análise evolutiva daquele que é mais simples, que são os poríferos, até os mais complexos. Tá? Então, esse nível de complexidade e simplicidade ele está relacionado a estruturas corporais e não assim a nível de mais evoluído e menos evoluído. Porque lembra que a evolução está relacionada à adaptação. A gente vai ver, por exemplo, que poríferos vivem embaixo d'água. Você já viu um humano vivendo embaixo d'água? Não tem. Então, assim, a gente tem que relacionar sempre o ambiente onde eles vivem. E aí sim dizer, a nível de complexidade, a estrutura corporal. A gente vai ver, por exemplo, que nós temos vários sistemas, órgãos e porífero que não tem quase nenhum. Então vamos começar falando sobre os poríferos. Tá? O que, que são os poríferos? E aí eu botei essa fotinha aqui do Bob Esponja, porque o Bob Esponja é um animal do filo porífera. Ok? Esses animais aqui, eles são classificados como os mais primitivos, porque eles não têm o que a gente chama de tecido verdadeiro. Um tecido é um conjunto de células do mesmo tipo que fazem ali uma camada e todos eles possuem ali uma determinada função semelhante. Então a gente vai ver que nos poríferos eles não têm bem essas camadas bem organizadas. Aí a gente acaba dizendo que eles não têm tecido verdadeiro. E isso está relacionado com embriologia. Não sei se vocês lembram, ou se algum de vocês não chegou a estudar no primeiro ano, mas quando a gente está ali formando, depois da fecundação, os nossos tecidos vão começar a ser diferenciados. Aí a gente tem três principais tecidos, mas não vou adentrar isso aqui agora, senão vai confundir a cabeça de vocês. Ele tem um corpo poroso. Ah,
Então o Bob Esponja aqui, ó, tá cheio aqui, ó, cheio de poros, tá? Igual uma esponjinha. Por isso a gente diz que os poríferos, popularmente falando, eles são chamados de esponjas. Ok? Então um animal, eu vi uma esponja na praia, então você vê um porífero. É difícil ver um porífero numa praia, mas caso você veja algum morto por aí, porque eles ficam mais fixados é, em ambientes de fundo de mar, você vai achar meio estranho ver um porífero na praia. Mas de qualquer forma você tem que entender que o Bob Esponja ele tem ali uns furos, então ele tem uns poros e então ele é um animal do filo porífero. Eles são popularmente chamados de esponjas e exclusivamente aquáticos, tá? Não tem animal porífero fora da água. Por isso que eu disse que se você encontrar aí na praia, é meio estranho, porque eles são animais exclusivamente aquáticos. E são animais exclusivamente sésseis. Guarda bem essa palavra porque a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente até o final do bimestre. O que é um organismo séssil? É um organismo que vive fixado no substrato. A gente vai ver, eu vou te mostrar uma foto daqui a pouco. Aqui, ó. O organismo séssil, ele está ali fixado no substrato. Ele tem essa carinha aqui, assim, ó, esse aspecto aí todo cheio de poros. Isso aqui é um porífero. E mais um porífero, ó. Tá vendo? Ele está fixado aqui, ó. Tem uma estrutura na qual ele está fixado. Mais um tipo de porífero. E aí, né, fica ali a questão. A arte imita a vida, né? De que forma a arte imita a vida? Se o Bob Esponja é quadrado, né, usa uma calça, é meio estranho, né? Mas fica aí um questionamento para vocês. Mas continuando, a gente tem que falar principalmente isso aqui, ó. Eles são animais filtradores. O que isso quer dizer? Eles fazem a absorção e separação dos nutrientes e alimentos na água. E aí eu vou mostrar um videozinho que vai deixar isso bem simplificado para vocês. Então aqui eu vou mostrar um experimento, não é bem um experimento, né? Mas é uma forma de mostrar, deixar bem evidente como é que funciona a filtração dos poríferos. Então, esse aqui é um videozinho do YouTube, tá? Se você procurar aí, você facilmente encontra ele na internet. É um mergulhador, ele identificou ali um porífero, numa região onde ele está mergulhando. E aí ele está levando ali um tipo de um corante bem com amarelo fluorescente. Ele está mostrando ali que tem um corante. E aí ele vai jogar esse corante próximo da região dos poríferos. E aí o que vai acontecer? O porífero ele tende a absorver ali a água em torno dele, jogar para dentro do corpo e expulsar o que não é útil para cima, junto com uma grande quantidade de água. Então é justamente isso que esse vídeo está mostrando. Ele está mostrando ali que o corante que ele jogou ali na região lateral do porífero, ele entrou pelas laterais e está saindo por cima. Aí, ó, mais um experimento, ele está mostrando mais uma vez aí, ó, como é que sai, entra pelas laterais e saindo pela região de cima, que a gente vai ver daqui a pouco que estruturas é essa, como é que funciona isso a nível mais microscópico. Esse aqui é um videozinho do Blue World. É só jogar isso aí, Blue World Porífera, no YouTube que você encontra. E aí o que é interessante é que esses poríferos, eles estão ali, nesse momento, eles estão filtrando a água e tirando os nutrientes, que na maioria dos poríferos, eles se alimentam de algas, que a gente estudou no bimestre passado. Aqui, ó, mais um, é um outro tipo de porífero. Perceba que é um porífero diferente. Ó, o que vai acontecer? Vai ali, ó, tá absorvendo, tá absorvendo, tá absorvendo, tá filtrando, e aquilo que não foi filtrado vai sair por cima, viu? Com corante, é uma água ali com a parte do corante, porque esse corante não serve para o porífero, então ele acaba não conseguindo absorver. E aí o corante está saindo. Percebam o fluxo, né, que está bem ali na região central do corpo do porífero. Então esse vídeo aqui deixa bem evidente como é que funciona a filtração dos poríferos. E
Existe uma diversidade muito grande de poríferos, tá, que a gente não vai abordar aqui. Então a gente vai ver agora como é que é a estrutura dos poríferos, né? Eles têm três principais células, tá? Não, ele tem mais do que isso em nível de qualidade, tá? Tipos diferentes de célula, mas a gente acaba aqui abordando só três no ensino médio, que são os pinacócitos, os coanócitos e os amebócitos. Os pinacócitos são as células de revestimento, coanócitos são aqueles que estão ali fazendo aquela filtração que a gente acabou de ver no vídeo, e os amebócitos são as células mais relacionadas com uma digestão e distribuição do nutriente no corpo do indivíduo. Então aqui, ó, é um esqueminha de um porífero, tá? A água entra pelo poro aqui ó, na lateral, tá? Aqui na lateral entra por aqui, poro, e aí ele vai para dentro do corpo do animal, para a região central ali. Quando ele está passando por ali, por esses poros, você tem a célula coanócito fazendo a filtração. Então, preste atenção aqui que a gente vai ver um esqueminha de coanócito. Então, o coanócito, ele tem um flagelo que ele vai rotacionar e vai criar uma forma, um fluxo para dentro da célula. Então, ele vai começar ali a pegar partículas de alimento que estão naquela água que ele acabou de absorver pelas laterais. E aí, quando isso estiver funcionando, ele vai começar a fazer um monte de vacúolo digestivo, do qual ele já pode ali começar a fazer um determinado tipo de digestão. Mas quem faz digestão mesmo, propriamente dita, e distribuição para o resto do corpo são os amebócitos, que estão ali bem coladinhos juntos com os coanócitos. E os pinacócitos são aqui as células que estão revestindo, que é aquela parte todinha ali da região externa dos poríferos. Na região interna também tem, mas a gente não conseguiu ver. E essa daqui é a estrutura geral do porífero, tá? A parte aqui de onde a água sai por cima é chamada de ósculo, ok? E a parte central ali, por onde está passando a água entrando pelo poro e fazendo a conexão aqui com os coanócitos e o ósculo, é o átrio. Agora, então, a gente vai começar a ver sobre o filo quinidária. Tá? O filo quinidária também pode ser visto em algumas fontes que vocês forem procurar aí pela internet ou fazer algum exercício. Ele pode estar falando com esses dois tipos de nomes aqui, tá? Ou filo quinidária ou selenterados. É o filo da água viva, tá? Então, não só da água viva, tá? Mas o animal mais simples, assim, que é mais famoso, mais conhecido, mais popular, é a água-viva. Tá? Mas a gente vai ver que não é só água-viva. Tem esses dois aqui também. Isso aqui é chamado de hidra. Tá? E esse aqui que é um pólipo. Então, esses animais, eles, assim como os poríferos, também são exclusivamente aquáticos. Ah, professor, mas aí eu vejo uma água-viva na praia, ali na areia, né? Porque ela foi ocasionalmente parando ali por causa da força das ondas. Ok? Então ela pode ali acabar ali parando na praia por causa da força das ondas. É um animal de vida séssil ou vágil. O vida séssil, como a gente falou, é o fixado. E o vágil é ali o que está com vida livre, é o natante. Ah, professor, você escreveu errado, é nadante. Não, na biologia a gente chama que animal que nada é natante. Por isso que vem aí a pessoa que faz natação está nadando. Agora você começa a entender a origem da palavra. O que os animais têm de diferente em relação aos poríferos? Lembra que a gente falou de uma análise evolutiva de nível de complexidade? Então, aqui no quinidário, a gente vai ver algumas estruturas que não tem nos poríferos, ou seja, como se fosse uma complexidade evolutiva, um passo evolutivo. Então, quais são as três principais características aí que caem aí no vestibular, mas a gente vê no ensino médio sobre quinidários? É a presença de boca, cavidade gastrovascular e tentáculos. Boca não precisa nem falar, né? Boca para comer. Cavidade gastrovascular, gastro, está relacionado à digestão, tá? Estômago, intestino. E vascular
está relacionado a um sistema de transporte. Então, é uma cavidade onde você vai ter ali a digestão do alimento e a partir dela vai se deslocar para o resto ali do organismo, tanto nas águas-vivas quanto nos pólipos que vivem ali fixados. E aí que está a grande questão, a presença dos tentáculos. O tentáculo ele é uma estrutura que facilita a captura de organismos, né? A caça, que a gente vai ver daqui a pouco que a água-viva caça. Né? E aí esses pólipos, eles também têm tentáculos assim, para fora, mesmo eles ficando parados, eles podem acabar predando alguma coisa que passe próxima deles. Ou eles podem ser também filtradores. Aí vai depender do tipo de pólipo que a gente está abordando. Mas uma coisa que é muito interessante, que é o que mais cai em prova, está relacionada aí à questão de qual é a principal célula, que é o quinidócito. É uma célula de defesa e captura de alimentos. É essa célula aí que é a responsável por causar queimadura quando tem uma água-viva que acaba eventualmente encostando em alguém no mar, na praia. Esses quinidócitos eles ficam principalmente aqui na região ali de revestimento dos tentáculos. Tá? Então eles ficam com esses tentáculos ali justamente para liberar. Como é que causa essa queimadura? São toxinas, tá? São substâncias que eles liberam justamente pelos tentáculos quando eles se sentem ameaçados ou estão caçando. E aí essas substâncias reagem com as células de forma que causam inflamações. E aí é uma inflamação muito rápida e severa. Então você fica com aquela sensação de queimadura. E em um momento de curiosidade, como todas as aulas eu tento trazer um momento de curiosidade, eu quero ver se vocês já viram alguma coisa semelhante a isso aqui. Talvez em algum filme, alguma animação aí da Disney, da Pixar, mostra aqui uma tartaruga comendo uma água viva. E aí você se questiona, ué, mas ela não se queima? Será que ela não se queima? E não, ela não se queima. Por quê? Aí é uma questão de integração biológica com o que a gente viu para quem foi meu aluno no primeiro ano. Mas vocês também devem se lembrar que a camada da pele que tem uma grande resistência é a epiderme. Na epiderme a gente tem uma grande quantidade de uma proteína que deixa a pele mais enrugada ou mais lisa, tá? Que são as queratinas. Então, conforme você tem mais queratina, e você fica mais protegido. O que tem ali no trato digestório ali da tartaruga é justamente uma grande quantidade de queratina que impede que ele fique queimado e ele consegue comer a água viva. E agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos quinidários, que aí é muito interessante, que a gente chama de alternância de gerações, uma coisa que a gente viu em planta também. Também ocorre aqui com os quinidários. Então vamos pensar o seguinte: a gente tem lá uma água-viva macho, tá? Que ela também pode ser chamada de medusa. Então já se acostume com esse nome aí, pode cair em alguma coisa de prova. A medusa macho, a gente tem uma medusa macho que vai então produzir espermatozoides. Esses espermatozoides vão ser liberados na água, ali próximo de uma medusa fêmea, para que haja fecundação. Quando tiver essa fecundação, aí vai ser uma coisa semelhante a qualquer tipo de reprodução sexuada. Vai surgir um novo organismo, um zigotinho ali, um zigoto, recém-fundido, né? A fusão de espermatozoide ali com ovócito. E aí esse zigoto na água, ele vai começar a se desenvolver no que a gente chama de uma plânula. Essa plânula, agora que vem a grande questão, ó, ela vai se fixar em algum lugar. No substrato, vai ficar ali fixada. E aí vai se desenvolver num pólipo. Aí falou, professor, então por isso que diz que é uma alternância de gerações. Isso, não só por causa disso, não só por causa do tipo ali que está fixado porque está vágil, mas também por causa do próximo evento, que esse pólipo aqui, ele vai começar a fazer vai soltar ali uns pequenos
organismos que vão dar origem à medusa fêmea ou medusa macho. Tá? Então, a partir do pólipo, aqui a gente tem o que a gente chama de gemulação. Tá? Então, uma gemulação é um pólipo ali fazendo uma reprodução assexuada. Por que é assexuada? Porque, veja bem, é um pólipo, tá? É um organismo aqui inteirinho. Ele está liberando um outro organismo que pode ser macho ou fêmea. Então, é uma reprodução assexuada. Ele está se reproduzindo, ele está formando novos indivíduos. E aí eu trouxe esse videozinho aqui que ele também mostra um pólipo ali que começa a fazer uma gemulação. Aqui no começo aqui do vídeo ele está mostrando o desenvolvimento do pólipo. O pólipo está ali em crescimento e formação de novas células. E aí ele vai ali se desenvolvendo, se desenvolvendo. Lembra que esse desenvolvimento está associado a mitoses, tá? Porque é onde o corpo do animal está crescendo. E aí ele começa a formar os indivíduos dos quais ele vai, aos poucos, liberando no ambiente. E aí pode ser que ele libere um macho ou libere um fêmea. Libera um macho, libera um fêmea. E aí vai começar a sair agora. Ó, tá saindo e vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, e vai sair. Saiu um, saiu dois. Ó, tá saindo, ó. Aos pouquinhos está liberando. E isso aqui vai se desenvolver ali na água e se transformar numa medusa, numa água viva, que pode ser macho ou fêmea. Aí vai depender de qual foi liberado aqui, nesse momento. Esses quinidários, eles também podem fazer uma reprodução assexuada por brotamento. Então você tem lá ele paradinho ali, fixado, e aí começa a surgir um broto no corpo do animal. E aí esse broto pode se desprender daqui, pode se soltar daqui e cair no substrato ao lado e formar um novo indivíduo, tá? Esse aqui é uma hidra, é um tipo de quinidário também. É só nome mitológico, né? Hidra, medusa. O biólogo é meio gosta de fazer essas referências assim a animais bem mitológicos. Então, isso aqui é um tipo de reprodução assexuada presente também nos quinidários. Uma coisa muito importante, extremamente importante dos quinidários, é que existem algumas espécies de quinidários que são formadores de corais. Tá? Então formam ali tem alguns tipos de pólipos que eles formam um coral. O que é um coral? É um pólipo que ele vive fixado e ele tem ali uma estrutura de calcário. O corpo deles tem uma estrutura de calcário. E aí é importante porque conforme eles vão se desenvolvendo, eles criam várias colônias dos quais fazem relações ecológicas com outros animais. Tá? Então, a importância dos corais está justamente nisso aí. Os corais eles fazem relações ecológicas com outros animais. E essas relações ecológicas são tão importantes que se a gente tem algum problema com o coral, você interrompe assim, uma cadeia alimentar, uma teia alimentar de uma forma que pode nunca ser recuperado. E aí uma outra curiosidade, não sei se vocês já foram, esse videozinho que eu estou passando aqui na esquerda, ele é um vídeo meu que eu fiz lá no Aqua Rio. Se você já foi ao Aqua Rio, você provavelmente já viu essas coisinhas lá que algumas pessoas acabam achando que são pedras, né? Uma pedra meio diferente aí do fundo do mar. Mas na verdade isso tudo aqui são quinidários, tá? São animais do filo quinidária. E percebam, ó, aquele peixe palhaço lá, igual do Nemo. Lembra o Nemo? Nemo tinha uma casinha dele, a casa dele era um quinidário. Então percebam isso aqui se movendo aqui, ó, tudo isso aqui se movendo aqui, ali fixado num substrato, numa rocha. Isso tudo aí são quinidários de diferentes espécies. Esses quinidários são que formam os corais. E aí perceba que tem um monte de peixinho indo neles ali, porque associado ali aos corais
a gente tem algas que esses animais usam como peixe, ou existem alguns outros peixes menores que ficam por ali, por debaixo dos corais, como se fossem a casa deles. Então, percebam como que os corais têm uma grande importância para outros organismos. E é muito diverso, tem uma grande diversidade de corais que das mais diferentes formas, das mais diferentes cores, das mais diferentes importâncias, das mais diferentes relações com outros organismos aquáticos. E aí vocês lembram das algas que a gente estudou no final do bimestre passado? Pois é, essas algas elas também fazem uma relação ecológica importante com os corais. Essas algas elas são classificadas, são chamadas de zooxantelas. Então, essas algas elas são fotossintetizantes. Quando elas se associam com com o pólipo, com esses quinidários, elas dão alimento para os quinidários. Tá? Então, elas estão dando aqui, ó, alimentos para os quinidários. E os quinidários dão abrigo e proteção a elas. Proteção contra o quê? Contra predadores que querem comer algas. Só que essa associação aqui, ela é uma associação de captura. A tendência do quinidário é ficar com a zooxantela, mas se acontecer algum problema, ele pode acabar expulsando mais zooxantelas ou, dependendo das condições ambientais, ele pode acabar agregando mais zooxantelas. Então, isso aí vai depender ali das condições do ambiente. E não apenas as algas, tá? Existe uma microbiota. Assim como tem dentro da gente, como a gente viu lá sobre bactérias e vírus, eles também estão ali associados com bactérias e vírus. Então percebam o quão é importante fazer essas integrações, que eu sempre venho falando. Tudo está interligado. Então, você imaginaria que um animal ali, né, um coral, estaria associado a algas, bactérias e vírus. Pois é. E cada um tem a sua importância. Tá? Os vírus, eles controlam, eles acabam por infectarem alguns outros micro-organismos, como bactérias e alguns tipos de algas. Lembra que tem bactéria que é benéfica e tem bactéria que não é benéfica, que pode causar um prejuízo. Então, lembra que tem vírus que infecta bactérias. Então, ali no coral, você também tem vírus que vão estar infectando algumas bactérias que fazem mal para o coral. Então, eles acabam controlando, o vírus acaba controlando a população de bactérias que poderiam causar prejuízos. O coral não fica com problemas. Então, perceba que qualquer desequilíbrio ambiental que interrompa ali uma microbiota pode estar interferindo na sobrevivência do coral. E, mais do que isso, vocês podem ver por aí em algum lugar alguém falando de recife de corais. Tá? Tem que ter cuidado, porque recife e coral não são a mesma coisa. Okay? O recife é ali o que está formando aquela comunidade. Você pode ter um recife de algas, você pode ter um recife sem corais, tá? Você pode ter um recife artificial, totalmente artificial, tá? Que são embarcações, estruturas, tudo que é de origem assim, mais produzida por nós. E você pode ter só rochas, tá? Então você tem a matriz recifal e você tem os corais. Quando a gente fala sobre recife de corais, a gente está falando então que é um recife formado na sua maioria por corais, tá? Mas nem todo recife é só de coral. Vamos ver agora alguns problemas ambientais que causam efeitos nos corais, tá? Então é muito importante. Por quê? A gente começa a ver o branqueamento dos corais. É um indício de que está tendo algum problema ali com aqueles organismos sobrevivendo ali no recife de corais. E aí que eu trouxe dois exemplos, tá? Da página muito boa, de um perfil muito bom no Instagram, que eu vou dar o link daqui a pouco, para vocês acompanharem, que é bem legal, sobre
corais. Então todas essas imagens aqui que eu estou pegando desse lugar lá, que é o de olho nos corais. Então aqui tem duas espécies, tá? Essa aqui e essa aqui. São duas espécies de corais. E aqui ele está mostrando na esquerda o coral natural, normal, e na direita o coral ali dando indício de algum problema, tá? Que ele está esbranquiçado. Por que ele está esbranquiçado? Porque ele expulsou as algas. Tá? Então o que dá a cor ao coral são as algas que estão associadas a ele. Então quando ele fica branco é porque ele expulsou essas algas. Mas por que ele expulsou essas algas? Né? É isso que a gente tem que pensar. Então aqui está falando sobre um processo de branqueamento. Então aqui no saudável, um coral saudável, aqui na esquerda, um coralzinho saudável, é um coral com os zooxantelas presentes. Então ele está com a coloração ali bem evidente, bem bonita, bem chamativa. Conforme vai tendo aqui, ó, perceba aqui, ó, um estresse que pode ser temperatura, poluição, novos tipos de organismos. Então ele pode ter um estresse do qual ele começa a ficar pálido até totalmente esbranquiçado. Isso quer dizer que esse estresse fez com que os quinidários expulsassem as zooxantelas, expulsassem mesmo. Tá? Aqui em relação à temperatura, é porque quando você tem uma alta temperatura, uma temperatura maior do que deveria estar ali aquele ambiente para essas espécies, as algas começam a fazer muita fotossíntese e liberar uma quantidade maior de umas substâncias que fazem mal aos corais. Então os corais acabam expulsando elas. Okay? Tem até uma coisa interessante de que esses corais, quando estão esbranquiçados, eles sofrem mais com a ação dos raios solares. Porque lembra que o raio solar, ele, para nós, ele também faz bem, mas dependendo da quantidade faz mal. Para esses organismos aqui é a mesma coisa. Então quando eles estão esbranquiçados, eles perdem a capacidade de refletir mais dessa luz que está chegando. Então eles acabam sofrendo mais com a intensidade solar. E aí eles acabam fazendo uma proteína que, para a proteção deles, eles liberam essa proteína, só que essa proteína ela é fluorescente. Então ela acaba emitindo uma luz fluorescente e aí é um indício para os pesquisadores de que aquele coral ali está sofrendo. Então a gente tem aqui uma diminuição gradual da obtenção de nutrientes relacionada justamente pela perda das algas. Porque, veja bem, não é que o coral não vai conseguir sobreviver sem as algas, mas dependendo do tipo de estresse, se for muito grande, ele ficar branqueado por muito tempo, ele vai ter uma diminuição muito grande da obtenção de nutrientes, e aí ele pode acabar morrendo. E aí, então, quais seriam as consequências ali para nós, para os outros organismos, para a comunidade aquática, né, o ecossistema aquático de forma geral? E aí é o seguinte, a gente tem sempre que pensar. Os recifes de corais eles servem como uma barreira natural que protege as linhas costeiras. O que é a linha costeira? É a costa aí do continente, tá? Da sua cidade, do seu estado, do seu país e do continente. Então a gente tem os corais aí e eles servem como uma barreira natural que protege principalmente contra o impacto de ondas, tá? E alguns outros organismos que acabam sendo impedidos de passar para uma região mais rasa, justamente porque tem muitos corais ali antes da linha costeira, né? Assim, vindo do mar para cá. Então, uma outra característica muito importante dos corais é que 33% das espécies de peixes dependem dos recifes de corais para a sobrevivência. 33% das espécies de peixes, ou seja, um terço de todas as quantidades, toda biodiversidade marinha depende de recifes de corais. E pensa bem, pensa que peixe ele é utilizado
muito pelas suas populações que vivem principalmente em regiões próximas do mar para sobrevivência. Então, se você tem corais afetados, você acaba fazendo com que essas pessoas elas também percam aquilo que elas usam para a sobrevivência, tanto para a sobrevivência de alimentação quanto para comércio, porque pode vender, acaba vendendo também para pessoas que estão mais distantes do litoral e então você acaba afetando aí toda uma economia relacionada a corais. Tá? E não só isso. Nos corais a gente também tem uma grande diversidade, muita diversidade. Aproximadamente 4.800 espécies ali estão habitando corais. Então, ou seja, é, isso faz com que o coral seja como se fosse assim a Amazônia do mar, a nível de diversidade. É muita coisa diferente, são muitos animais diferentes. E esses dados aqui estão relacionados só a animais, tá? Não está falando nem de bactéria, nem de alga, não. É só animal, 4.800 aproximadamente. E isso tem, é claro que se a gente faz uma alteração em corais, a gente tem que pensar também a relação econômica disso. Os corais eles geram em torno de 375 bilhões de dólares por ano. Como? Como é que faz isso? Poxa, professor, mas eu não imaginava que o coral fosse tão importante assim para gerar tanto dinheiro. Pois é, gera, tá? Gera com o quê? Com o que a gente já falou aqui, com alimento, tá? Com turismo, tem muita gente que vai para áreas de corais bem preservados e dá uma grana boa para mergulhar, tá? É assim, gera um dinheiro bem grande assim para turismo. E também muitas das espécies de corais elas são estudadas e elas possuem compostos medicinais de interesse, tá? Que a gente está estudando aí para aplicações na medicina, tanto para curas de determinados tipos de câncer, como para maior regeneração, cicatrização, produtos para alimentação também, tá? Não a nível assim, não nível, vou comer um peixe diferente. Não, outros tipos de alimento mesmo, a nível nutricional, outros tipos de nutrientes. E aí aqui eu trouxe aqui algo para vocês, vou falar um pouquinho sobre essa matéria aqui, que tem esse título de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, alertam sobre branqueamento de corais nos Seixas e Bessas, em João Pessoa. Caso a situação continue por mais 2 meses, existe uma séria ameaça à biodiversidade do ecossistema, diz o estudo. Segundo estudos dos pesquisadores do Laboratório de Ambientes Recifais e Biotecnologia com microalgas da UFPB, os corais mais afetados estão no litoral paraibano, na praia do Seixas e tem lá na praia do Bessa também. Eles viram mais ou menos que 90% dos corais estavam branqueados, ou seja, 90% é muita coisa. E aqui tem uma fotinha mostrando os corais esbranquiçados e uns outros que ainda não estão esbranquiçados. Percebam ali como é bem diferente a, a aparência desses corais. E aí ele fala assim: até janeiro, das 3.600 colônias monitoradas, 48% estavam saudáveis. Até janeiro. 38% branqueadas e 13% doentes. Ou seja, há aumento vertiginoso do processo de branqueamento, segundo os pesquisadores. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que em poucos meses esse branqueamento foi muito. Ele pulou de 38 para 90. Ou seja, é um problema muito grande. E aí a gente tem que ver aí como é que a gente vai resolver isso, porque esses corais lá em João Pessoa, eles são muito importantes, como a gente já falou no slide passado, para a sobrevivência de um monte de espécies de peixe ali. Então, as pessoas que dependem disso, elas vão acabar sofrendo pra caramba. E além disso, você também tem áreas onde não só está relacionado à alimentação, mas também a turismo. Então, assim, são problemas para todas as áreas, tanto para alimentação, sobrevivência, quanto para a diversão, que é turismo, e para os organismos do ambiente também. Os peixes que estão ali, aquela biodiversidade acaba sendo perdida e todo mundo sai perdendo com isso.
E aí a pesquisadora diz lá, ó, o branqueamento dos corais não significa que eles estão mortos, mas que estão debilitados. Ou seja, tem como recuperar, mas a gente tem que, não pode deixar assim, a gente tem que começar a avaliar e ver quais são as melhores medidas para tentar reverter esse processo. E aí, aqui tem mais uma notícia de outro lugar muito famoso do Brasil, você provavelmente conhece. E essa notícia é a mais recente que eu encontrei. Ela é de 2 de junho, tá? Tem 2 dias que eu vi isso. Não, um dia, foi ontem. Mergulhadores registram o branqueamento de corais em Fernando de Noronha. Pesquisadora explica que o fenômeno ocorre quando há um aumento de temperatura no oceano e que é preciso monitorar para ver a extensão. Esse registro aqui ele foi feito nessa semana justamente porque lá em Noronha foi liberado voltar algumas pessoas. Tava lá, eles também estavam bem isolados por causa da pandemia, mas essa semana eles puderam retornar para fazer pesquisas. E aí eles viram esse branqueamento, ou seja, desde o começo da pandemia não tinha esse branqueamento. E aí passou esse tempo aí, esses 2 meses e meio, e aí eles começaram a ver ali um branqueamento. E aí, como está dizendo aqui, um dos fatores é a temperatura, ou seja, o aquecimento global, a mudança climática, ela está diretamente relacionada com o branqueamento dos corais. A gente vê que uma pequena diferença de um grau e meio ali de temperatura na água onde esses corais vivem já faz com que eles expulsem essas algas, porque as algas já começam a fazer muita fotossíntese e acabam prejudicando os corais, aí acabam expulsando as algas. Isso aqui então acaba impactando no turismo. Né? Então, e aí se você impacta no turismo, você impacta na economia. E uma das outras causas também de branqueamento dos corais é a acidificação dos oceanos, que também está relacionada com um gás que é do efeito estufa, que é o gás carbônico. Então, o gás carbônico ele acaba tendo dois impactos aqui, tanto para o aumento da temperatura do mar, também como para a acidificação. E os dois acabam fazendo impactos ali nos recifes de corais, sendo que a acidificação ele está mais relacionado com uma diminuição ali do carbonato de cálcio que esses organismos, que os quinidários que formam os corais, eles usam para formar a sua estrutura, que a gente chama de esqueleto calcário. Então, quando fica mais ácido, essas estruturas elas acabam ficando mais enfraquecidas. E aí lembra, ainda tem a questão da temperatura. A temperatura acaba afetando a expulsão das algas, ou seja, são dois impactos diferentes vindo de um mesmo poluente, que é o gás carbônico. E aqui então é uma simulação. Essa imagem aqui mostra para a gente uma simulação de como seria o oceano hoje sendo acidificado, né? E como ficaria no futuro. Então perceba, por exemplo, que a gente começa a ter aqui o solo também, o solo lá do fundo do mar começa a ficar quebradiço também, ele fica mais frágil. E esses corais, a estrutura do coral, ela fica mais enfraquecida. Você também já não tem mais tanta diversidade. É, você começa a ter então um colapso aí do recife de coral, no qual os peixes vão começar a se reproduzir menos. Então, se você tem menos peixes se reproduzindo, você também vai ter alguns que não vão sobreviver, não vão tolerar esse ambiente totalmente alterado, acidificado, com menos corais, e você acaba tendo um impacto geral, tanto lá direto na comunidade, quanto para a gente aqui, para outros animais que dependem dos corais para os diversos fins. E aí, galera, se você ficou com dúvida, me chama no Microsoft Teams, tá? Não fica com vergonha, chama no chat, não quer falar no geral, tem uma pergunta, acho que está com vergonha, pergunta lá, eu vou passar, vou dizer, ó, alguém perguntou isso aqui, vou falar aqui para todo mundo, ok? Não fica com vergonha. E aí eu dou assim um abraço para vocês, espero que vocês participem mais, espero que vocês tenham gostado. É, nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre vermes,
Ok? Então, se você já tem alguma dúvida sobre vermes, já vai pensando para me fazer uma pergunta. E fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, não furem quarentena. Se precisarem de alguma coisa, pode falar lá no Microsoft Teams, sabe que eu respondo a qualquer momento que eu puder, não necessariamente só no dia do canal de dúvidas. E é isso aí, até a próxima.